Alô, comunidade! Eu sou Rodrigo Viana e esse é o ICL Urgente com as principais notícias do Brasil e do mundo. Dia 16 de outubro, quinta-feira, a gente traz sempre esse resumo a quente do que aconteceu e do que está acontecendo. Eu também saúdo aqueles que nos acompanham depois. Eu sei que à noite, na manhã seguinte, muita gente vai atrás desse resumo do dia aqui no ICL Urgente, sempre com a gente, a Laura Couto na redação do ICL. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento e Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. E muito boa tarde para você que está nos ouvindo pela Web Rádio São João, em Quixadá, no Ceará, e pela Rádio Cultural FM no Rio Grande do Sul. Vamos lá, Rodrigo. Vamos lá. Boa tarde para você que mora nesse país em que o bolsonarismo provoca a briga até dentro do Supremo Tribunal Federal. É a vocação da extrema-direita. Onde vai o bolsonarismo, ele gera discórdia, confusão, gente presa. Foi assim, dentro das Forças Armadas, dentro do Partido Liberal, dentro da direita, é briga, é confusão. Agora, dentro do Supremo Tribunal Federal, o Luiz Fux resolveu assumir publicamente que é aliado do bolsonarismo, com aquele voto infame no julgamento do Bolsonaro e dos outros ali do Núcleo 1. E agora está pagando o preço, né? Recebeu uma reprimenda, uma crítica pública, porque feita nos corredores, nas salas ali do Supremo, pelo ministro Gilmar Mendes, que também gosta de um confronto com outros ministros. Mas é isso, Fux e Gilmar Mendes, cara a cara. O Gilmar Mendes disse que o Fux é uma figura lamentável. Acho que tem muita gente que concorda com o Gilmar Mendes. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes sobre esse fato aqui no ICL Urgente. Pessoal, importantíssimo, hein? O Brasil finalmente sentou na mesa de negociações com os Estados Unidos para tratar do tarifaço. Acabou há poucos instantes a reunião. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, esteve reunido com o secretário de Estado lá nos Estados Unidos, Marco Rubio, por volta de 4 horas da tarde. Terminou esse encontro, a gente ainda não tem os detalhes, né? Nem o Itamaraty, nem os Estados Unidos fizeram uma nota oficial trazendo os detalhes do que foi decidido nesta reunião. Nós vamos ficar de olho, a qualquer momento podemos trazer atualizações. O que já se sabe, os primeiros 15 minutos, Mauro Vieira e Marco Rubio conversaram sozinhos. Depois vieram, auxiliares dos dois lados para tratar de pontos específicos do tarifaço. Quem traz mais detalhes, por enquanto, Laura Couto. Rodrigo, a reunião entre o Rubio e o Vieira pode ser o ponto de virada na relação entre o Brasil e os Estados Unidos, que não tá lá essas coisas depois do tarifaço. Assim, a ideia é negociar as tarifas que atingem produtos brasileiros, principalmente o café, que vem aumentando e muito de preço no mercado norte-americano. Mas esse não é a única conta que o Brasil precisa acertar com os Estados Unidos, Rodrigo. Além do tarifaço, os dois chanceleres devem entrar em questões políticas, como a Venezuela, a Ucrânia, a China e o BRICS. Esse último ponto sendo um dos mais delicados para o Brasil. Isso porque o bloco econômico vem defendendo o movimento de desdolarização, algo que o Trump é completamente contra, Rodrigo. Mas, no geral, é importante preparar o terreno para um possível encontro presidencial entre o Lula e o Trump, né? Exatamente, Laura. Então, se a gente tiver atualização ainda no ICL Urgente ou depois no N2, no ICL Notícias, segunda edição, vamos trazer os detalhes, principalmente esta pergunta. Afinal, está marcado um encontro presencial de Lula com o Trump? Isso ficou decidido nesta reunião do Mauro Vieira com o Rubio? Ainda não sabemos. Acabou de terminar. A gente estava entrando aqui no estúdio e ainda estávamos buscando informação junto ao Itamaraty e à Casa Branca, que também pode a qualquer momento se manifestar. Pessoal, enquanto a gente aguarda esta atualização, vamos para o assunto do Supremo Tribunal Federal. Rolou barraco entre dois ministros do STF nos corredores da corte. Não foi no plenário, não foi uma reunião formal. Foi ali, no tete a tete, numa das salas ali perto de onde acontecem as reuniões oficiais. O caso envolveu o decano do STF, que é o mais antigo, o Gilmar Mendes, e o ministro Luiz Fux, aqui, que ficou tristemente famoso por aquele voto interminável em que ele tentou salvar a pele do Jair Bolsonaro, mas só conseguiu jogar na lama a biografia, o que restava da biografia dele. O Gilmar Mendes questionou o Fux de forma irônica por um outro fato. Pelo fato do Fux ter suspendido o julgamento
de um pedido de recurso do Sérgio Moro. O senador, o Moro, né, que é senador pelo Paraná, tenta reverter a decisão que o tornou réu pelo crime de calúnia justamente contra o Gilmar Mendes. O que aconteceu? O placar na primeira turma já estava em 4-0 contra o Moro, ou seja, a favor de que ele continue sendo julgado como réu por ter feito acusações, por ter caluniado o Gilmar Mendes. E o que o Fux fez para proteger o Moro? Pediu vistas, já estava 4-0. E o Fux pediu vistas para analisar melhor o caso. Na verdade, é para dar uma ajudinha ao Moro. Então ele está se especializando, o Fux, em ajudar figuras da extrema-direita no Brasil. Laura tem mais detalhes sobre esse entreveiro ali, esse barraco no Supremo. Rodrigo, a discussão foi escalando. De acordo com relatos, o Gilmar Mendes disse ao Fux o seguinte, abre aspas, vê se consegue fazer um tratamento de terapia para se livrar da Lava Jato. Então o Fux reagiu e justificou que tinha pedido vista do caso do Moro para examinar melhor. Mas o Fux aproveitou o momento e disse que também estava contrariado com o Gilmar, afirmando que o decano fala mal dele em diversos lugares e ocasiões. E o melhor de tudo vem agora, Rodrigo. O Gilmar confirmou que isso era verdade, mas que fala mal do Fux publicamente e não pelas costas, por considerar o Fux, abre aspas, uma figura lamentável. O Gilmar deu como exemplo o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo que o Fux, abre aspas, impôs aos colegas um voto de 12 horas que não fazia o menor sentido, finalizando por absolver o ex-presidente e condenar o mordomo, no caso, o Mauro Cid. O Gilmar Mendes sabe ser cruel, inclusive nas críticas, nesse caso merecidas. As duas. Né? Uma manobra lamentável, né? Tentando proteger o Sérgio Moro, e um voto que não fez o menor sentido, tentando proteger o Jair Bolsonaro. O que a gente tem de relato é que alguns outros ministros ouviam o bate-boca, porque eles fizeram ali, na antessala do local onde se reúnem os ministros. Então tinha gente que passava, ouvia, essa discussão durou alguns minutos, por isso que há tantos detalhes relatados aí na imprensa. Bom, apesar de tudo isso, né, dessa crítica forte que o Gilmar Mendes fez ao Fux, o Luiz Fux defendeu aquele voto interminável, afirmou que era o que ele tinha que fazer diante do que entendia ser abre aspas, um massacre sofrido pelos réus da trama golpista. Coitadinhos dos réus, coitadinho do Bolsonaro e dos generais golpistas. Se não é o Fux, a gente não sabe nem o que poderia acontecer com eles. Só que não, o que o Fux está conseguindo é, já no final do seu mandato lá no Supremo, porque ele se aposenta daqui a pouco, faltam poucos anos. Né? Se o Lula for reeleito, o Fux é um dos que terminam o mandato. E aí será substituído. Mas ele conseguiu jogar na lama a biografia, né, se colocando como um aliado dessa extrema-direita que atacou a democracia no Brasil. Falando em STF, vamos agora para uma nota importante de hoje, curiosa até. O ministro Alexandre de Moraes intimou a Defensoria Pública da União para que apresente a defesa prévia de Eduardo Bolsonaro, que é acusado de coação no curso do processo. Você sabe que a Defensoria é um órgão da maior importância, né? Existe Defensoria no Brasil inteiro, para quem não pode pagar, por exemplo, por advogado. Então, você nomeia um defensor público para cuidar da defesa dessas pessoas. Não é o caso do Bolsonaro, que mora lá nos Estados Unidos com salário de deputado e a ajudinha do pai, que manda dinheiro para ele, de Pix, que ele recolhe aí nas redes. Mas por que o Alexandre de Moraes está nomeando a Defensoria Pública? Porque o Eduardo Bolsonaro não acionou os advogados no Brasil para apresentar a defesa. Ele e o Paulo Figueiredo foram intimados à distância e simplesmente ignoraram, não estão se defendendo. O processo vai andar. Apresente ou não a defesa do Eduardo Bolsonaro. E se ele não quiser se defender, a Defensoria Pública vai fazer esse papel, como mandam a Constituição e as leis brasileiras. Olha a que ponto que está chegando o Eduardo Bolsonaro na sua tresloucada tentativa de impedir a prisão do pai dele. Vamos cruzar ali a Praça dos Três Poderes, vamos para o Congresso Nacional. Sessão cancelada. Do que eu estou falando? O Congresso não vai fazer a reunião de hoje para analisar os vetos do presidente Lula à Lei Geral do Licenciamento Ambiental, que ficou conhecido como PL da devastação, porque era um projeto de lei que abria as portas para o pessoal acabar de arrebentar com o meio ambiente no Brasil. O Lula vetou
vários pontos desse projeto que tinha sido, claro, aprovado pelo pessoal do agro e pelo Centrão. E aí o Lula vetou e agora o Congresso está ameaçando derrubar os vetos do Lula, até como uma retaliação ao fato do Lula tirar os cargos do Centrão. O que o Alcolumbre, que é o presidente do Senado e, portanto, presidente do Congresso como um todo, fez? Disse, não, está cancelada a sessão em que esses vetos seriam analisados. A decisão que partiu do Alcolumbre aconteceu a pedido do governo federal, deu um tempo a mais para o Lula nesse momento importante. Laura traz mais detalhes sobre esse fato. Rodrigo, antes uma informação de agora. O ministro das Relações Exteriores, o chanceler Mauro Vieira, deve se pronunciar às 6 da tarde do horário de Brasília. Vamos ficar atento. Mas voltando para o nosso assunto sobre o Senado hoje, essa decisão representa mais tempo para o presidente Lula respirar. O cancelamento veio depois de uma reunião entre o líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, do PT, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O governo já estava com a mão na massa para evitar a derrubada dos vetos do Lula, que barrou alguns trechos do projeto conhecido como PL da Devastação, que é uma notícia que a gente trouxe aqui no STL Urgente ontem. Mas não era só isso que estava em jogo hoje, Rodrigo. Além do PL da Devastação, a sessão de hoje ia analisar a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026, a famosa LDO. E nesse tema, o governo também precisa de tempo. O texto ainda não foi apreciado pela Comissão Mista de Orçamento e o Haddad está tentando negociar com o Alcolumbre o resgate de alguns trechos da MP de compensação do IOF, que, como a gente viu, foi derrubada pelo Centrão. Então resta agora para o ministro da Fazenda calcular outras rotas para equilibrar as contas. Agora, a sessão para analisar os dois temas está esperando uma data definitiva, Rodrigo. É isso, Laura. Então o que o Alcolumbre fez foi dar tempo para o governo, tempo para o Lula se articular, o Haddad se articular melhor. Isso significa que o Senado, o Alcolumbre, estão jogando o jogo de Lula. Claro que não é de graça, gente. Por que o Alcolumbre está fazendo isso? Por quê? Porque ele se mostra útil para o governo e, em troca, pede o seguinte: Lula, nomeie o ministro pro Supremo para a vaga do Luiz Roberto Barroso que nós queremos, né? O Lula vai conversar com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, nas próximas horas, sobre esse nome que vai ser indicado para o Supremo. A gente trouxe ontem aqui. O Alcolumbre tenta emplacar o nome de Rodrigo Pacheco, senador de centro, do PSD, do Kassab, eleito por Minas Gerais. O Alcolumbre tenta emplacar o Rodrigo Pacheco como novo ministro, está aí o Rodrigo Pacheco na tela, na vaga do Barroso. Ou seja, trocaria um Barroso por um outro Barroso, porque o Rodrigo Pacheco tem um perfil muito parecido. É um homem que é um democrata, na questão da democracia vai fazer a defesa dos princípios constitucionais, mas é um liberal, né? É a favor dos empresários, não vai defender trabalhador, direito trabalhista, nada disso. Igual o Barroso. Rodrigo Pacheco é esse nome e é por isso que o Alcolumbre está tentando se mostrar útil para o Lula. Falar, olha só, eu sou seu amigo, vamos indicar um nome aqui da nossa turma? É esse o jogo, mas o nome mais cotado continua sendo o do Jorge Messias, advogado-geral da União, que tem um perfil um pouco mais à esquerda, especialmente nas questões de defesa da classe trabalhadora, e continua sendo o favorito de Lula. Acontece que o Pacheco teria mais votos, mais facilidade para ser aprovado no Senado. O Messias, se for indicado, vai ter que trabalhar bastante e deve passar com uma votação bem mais apertada. É esse o jogo que está sendo jogado. Até agora, a reunião entre Alcolumbre e Lula para tratar do nome do Rodrigo Pacheco vai acontecer até o fim desta semana. Ainda no Congresso Nacional, a CPMI do INSS, que investiga aqueles casos de desvios, né, de empréstimos fraudulentos no INSS, rejeitou a convocação do Frei Chico, esse que está aqui no telão. É irmão do presidente Lula. Irmão do presidente Lula e é vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, o Sindinap. A votação para convocar o Frei Chico para esse depoimento, que era uma maneira de constranger o Frei Chico e o próprio Lula, terminou em 19 votos contra e apenas 11 a favor. Teve até um bate-boca, a turma da extrema-direita gritando, né, porque eles querem fazer aquele circo na CPMI. O Sindinap é uma das entidades investigadas pelo esquema de descontos fraudulentos. De fato é. Acontece que o Frei Chico não está envolvido diretamente com nenhum, não há nenhum indício de que ele esteja envolvido,
pessoalmente, mas há uma exploração de vários órgãos de comunicação o tempo todo. O sindicato do irmão do Lula, como se ele fosse o dono do sindicato. Ele foi diretor do sindicato durante um período e até agora, pelo que se sabe, não tem ligação com esses desvios e, portanto, a convocação foi negada. É uma derrota da extrema-direita nesta quinta-feira. O baixo nível do Congresso Nacional, ao qual o Lula se referiu ontem e gerou muita polêmica, o baixo nível do Congresso acabou de ficar ainda mais baixo. Hoje, a Câmara suspendeu a ação penal contra o deputado Gustavo Gayer, que corre no Supremo Tribunal Federal. Olha só, tem um caso lá correndo, e aí os deputados se reúnem e bloqueiam, dizem não pode continuar porque ele é deputado, tem prerrogativa e nós vamos blindar o Gustavo Gayer. O nível mais baixo do que nunca. O pedido para que fosse bloqueada a ação contra o Gayer foi apresentado pelo PL, que se diz antissistema. Mas olha aí, ó, olha lá, a cafajestada do PL para proteger o Gayer. Foi aprovado por 268 votos a 167. Ele é acusado de injúria, calúnia e difamação depois de postar um vídeo com xingamentos, que é o que ele sabe fazer, o Gayer, com xingamentos contra o senador Vanderlan Cardoso, do PSD, hein? Ele xingou um sujeito que é do PSD, um partido de centro-direita. E também xingou o senador Rodrigo Pacheco, do qual nós acabamos de falar, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Bateu em todo mundo, está sendo acusado, processado por calúnia, difamação, aí vem a Câmara e protege o bonitão do Gayer. Ou seja, é como se a PEC da bandidagem tivesse sido aprovada. Eu queria falar uma coisa rapidinho. Ontem circulou muito um comentário feito pelo Otávio Guedes, da Globo News, bom jornalista, dizendo que ele acha que o Lula errou ao falar que o Congresso tem um baixíssimo nível, porque ao fazer isso o Lula está favorecendo a antipolítica e com esses ataques o Lula vai favorecer que sejam eleitos personagens da antipolítica em 2026. Meu Deus do céu, esses personagens já foram eleitos. A antipolítica e o PL já fizeram esse estrago. O Gustavo Gayer é um. O Nicolas é outro. O cara do chapéu lá é outro. Não é porque o Lula constata a realidade e diz esse Congresso é de baixíssimo nível que ele está fazendo a antipolítica. O que ele está fazendo é colocando guiso no gato, o Lula, e dizendo assim, aqueles que se diziam contra a política, antissistema, são os piores. E é isso que o Lula tem que fazer, esse debate tem que vir. Não pode ficar na mão da direita esse discurso contra o sistema. Não pode, porque eles não têm nada de antissistema. Eles são defensores dos privilégios e dessa blindagem, como agora a gente viu no caso do Gayer. Falando neles, vamos trazer aqui um caso que é emblemático da hipocrisia da extrema-direita no Brasil. Um caso clássico dessa hipocrisia, dessa gente que diz defender a família tradicional brasileira, os bolsonaristas, né? Estou falando do prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias. Ele anunciou o fim do casamento com a primeira-dama da cidade, Sheila Tomás. Até aí, tudo bem. Casamentos acontecem, se desfazem, no mundo civilizado, isso deveria ser algo normal. Acontece que a decisão de fazer o divórcio foi divulgada depois que vazou um boletim de ocorrência, olha só, a tradicional família brasileira, registrado por uma suposta amante do prefeito, que é servidora pública, ou seja, trabalha com o prefeito, seria amante do prefeito e se diz ameaçada pela primeira-dama, agora ex-primeira-dama e ex-mulher desse homem que se diz defensor da tradicional família brasileira. A Laura vai explicar melhor para a gente, porque a hipocrisia vai longe, né, Laura? Explica pra gente. Rodrigo, a história só piora. Esse boletim de ocorrência registrado pela suposta amante, é contra Sheila Tomás, a ex-primeira-dama. A Sheila é acusada de perseguição, ameaça e injúria. Então, resumindo, a ex-primeira-dama foi até o local de trabalho da suposta amante do prefeito e fez um barraco. Com isso, a ex-primeira-dama Sheila, que era presidente do Fundo Social da cidade, perdeu o cargo dela na prefeitura. Mas tem mais, Rodrigo. A Sheila já acusou o marido,
o prefeito Anderson Farias de violência doméstica. E nesse mês, inclusive, a Justiça concedeu uma medida protetiva contra o gestor com quem ela é casada há mais de 30 anos. Ou seja, além de ter amante, o cara também é acusado de agressão. Bom moço ele não é, né, Rodrigo? Mas por que essa história é importante? Porque foi o prefeito Anderson José que barrou a participação da escritora Mili Lacombe num festival literário na cidade em setembro. E a proibição foi por conta de uma fala da Mili criticando justamente a família tradicional brasileira, né? E na época o prefeito afirmou que não podia permitir dentro do espaço público que pessoas que tenham pensamentos como o da Mili com relação à família estivessem lá. E que conceitos de família são esses, né, Rodrigo? Incoerência total. Isso seria um caso privado de uma briga lamentável, mas privado, se não fosse o fato desse prefeito ter vetado a presença da Mili Lacombe, jornalista e escritora numa feira literária, dizendo que ela atacava a família tradicional brasileira. E ele se apresenta como defensor da família e faz isso daí, que nós acabamos de ver. Aliás, atrás da Laura, enquanto eu falava, se puder colocar de novo aqui a imagem da Laura lá na redação, eu vejo o Chico Sá, que está lá na nossa redação, se preparando para daqui a pouco vir ao vivo para o N2, né? O Chico Sá também se manifestou. Ele estava convidado para a mesma feira literária e quando houve o veto a Mili Lacombe, ele falou, eu não vou, porque isso aí é uma hipocrisia danada, eu não vou participar de uma palhaçada dessa. Fez muito bem. E quando o Chico fez isso, ainda nem sabia de todo esse rolo desse prefeito hipócrita. Hipócrita, e agora tudo vem à tona. É isso aí. Bom, falando nessa gente, vamos falar de um outro prefeito direitista hipócrita. Você lembra do ex-deputado federal Abílio Brunini, conhecido pelos vídeos de lacração extremista, tumulto que ele provocava na Câmara? Pois bem, ele foi eleito prefeito de Cuiabá, pelo Partido Liberal, na última eleição. Em 10 meses de mandato, o bolsonarista conseguiu colocar a administração municipal numa grave crise. Teve que recorrer à ajuda de Lula. O curioso é que no início da gestão o Brunini descartou pedir dinheiro ao presidente. Ele era daquele tipo que dizia, não peço dinheiro a esquerdista. Né? Quem fez a matéria com o relato do que está acontecendo em Cuiabá é o repórter Gabriel Gomes, aqui no site do ICL Notícias. A Laura traz mais detalhes. Está aí o Brunini na tela do lado do Bolsonaro. Laura. Rodrigo, a situação de Cuiabá está preocupante. Nessa semana, o Brunini admitiu a possibilidade de decretar calamidade financeira no município pela segunda vez em 2025 e admitiu que precisa recorrer à União, ou seja, o presidente Lula. Vamos retomar aqui uma fala dele em menos de um mês atrás, dia 18 de setembro. Ele disse o seguinte, o Brunini, abre aspas, o município de Cuiabá, enquanto eu estiver na frente da prefeitura, não se senta com o pessoal da esquerda, porque a gente não gosta de sentar com o mentiroso. Mas o feitiço virou contra o feiticeiro, né, Rodrigo? E na semana passada, o prefeito Brunini, o bolsonarista, disse em entrevista que recorreu à ajuda de programas do governo federal. Ele disse o seguinte, abre aspas, quanto ao governo, nós temos diversas pessoas articulando para buscar projetos e tudo mais. Nós protocolamos pedidos do novo PAC em todos os processos. Foram liberadas 4 creches para nós, mas nós protocolamos mais de 40 projetos e outros não foram aprovados. Ou seja, mudou o discurso, né, Rodrigo? Me lembra, sabe quem? O Milei, que quando entrou lá na Argentina dizia, não vou falar com o Lula, não peço ajuda para socialista. Aí faltou energia lá na Argentina, o Lula mandou transferir, né, uma parte da energia para que a Argentina não tivesse um apagão. E aí o Milei aceitou a ajuda, mais ou menos o que está fazendo. Esse Brunini é um incompetente completo, só sabe fazer lacração e está colocando Cuiabá nessa situação. A cidade pode encerrar este ano com déficit de 364 milhões de reais, sendo 120 milhões somente na saúde. Cuiabá está quebrada por incompetência do bolsonarista lacrador Abílio Brunini. Por isso que não adianta vir o jornalista da Globo News falar assim, se o Lula continuar fazendo essas críticas, a antipolítica vai avançar. Olha a antipolítica aí, governando Cuiabá, fazendo tumulto no Congresso Nacional, que nós temos que enfrentar, expor essa gente e chamar pelo nome. É a baixaria da política. Essa gente é a baixaria da política. Bom, mais uma deles. O presidente da FUNAI, Fundação Nacional dos Povos Indígenas, durante o governo do Bolsonaro, Marcelo Xavier, foi condenado a 10 anos de prisão por perseguir lideranças indígenas e servidores da FUNAI para liberar as obras do Linhão de Tucuruí. Está aqui na manchete do ICL, do nosso site. Bom, o Linhão é uma linha de transmissão que envia a energia gerada pela usina de Tucuruí, no Pará,
para o Sistema Interligado Nacional. Xavier, atualmente delegado da PF, foi chefe da FUNAI durante o governo Bolsonaro de 2019 a 2022, quando acabou exonerado. Laura, do que ele está sendo acusado exatamente? Rodrigo, o Marcelo Xavier foi duplamente denunciado pelo Ministério Público Federal sob acusação de denunciação caluniosa. Ele foi condenado em ambos os casos a 5 anos de prisão, totalizando aí 10 anos. E segundo o Ministério Público Federal, o ex-delegado articulou a abertura de um inquérito policial na PF contra funcionários indígenas em 2020. Primeiro, o Xavier acusou servidores da FUNAI e lideranças indígenas de manipular informações sobre o licenciamento do linhão do tucuruí. E no segundo caso, ele denunciou o procurador da República, o Igor Silva Espíndola, por prevaricação e abuso de autoridade. Mas, para a Justiça, o Marcelo Xavier agiu de forma dolosa e injusta, usando a Polícia Federal como instrumento de pressão política para acelerar as obras do linhão de Tucuruí. Mas a defesa do Marcelo Xavier nega todas as acusações, Rodrigo. É isso, então mais um bolsonarista aí que foi levado às barras da Justiça. Heranças ainda do bolsonarismo. Eles destruíram a FUNAI, né? Agora, a duras penas, está sendo recuperada no governo, nesse terceiro governo do Lula. Internacional, noticiário internacional. Não queremos uma guerra no Caribe. É a frase do Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, respondendo às ameaças de Donald Trump, que autorizou a CIA, como a gente viu aqui ontem no ICL Urgente, autorizou a CIA a realizar operações letais no país latino, ou seja, pôs a CIA para trabalhar e, se necessário, para matar o Maduro. Maduro discursou na reunião do Conselho Nacional de Soberania e Paz da Venezuela, instalado em setembro, após o governo dos Estados Unidos enviar os primeiros navios de guerra ao Mar do Caribe. Vamos ver o que disse Nicolás Maduro com legenda, você pode acompanhar aqui na tela. Vamos lá. Creo que una de las tareas que se está cumpliendo y que debe profundizarse con creatividad, y ustedes tienen creatividad, es llevar la verdad y la fuerza y voluntad de paz de Venezuela a la opinión pública estadounidense. Ganar la paz de Venezuela en la opinión pública estadounidense, con razones, con ejemplos, con testimonios y con la verdad y la rectitud de nuestra conducta. Decirle al pueblo de Estados Unidos, no a la guerra. No queremos una guerra en el Caribe ni en Sudamérica. No. É isso, né? Ele está respondendo, porque isso vazou, inclusive, o New York Times deu em primeira mão, o jornal dos Estados Unidos, que o Trump tinha dado essa autorização para a CIA, e depois o Trump, numa entrevista coletiva, é até pouco usual, né? A CIA faz ações desse tipo escondidas, mas o Trump assumiu publicamente. Estamos partindo para cima para derrubar o governo da Venezuela, para fazer uma guerra aqui, às portas, nas fronteiras do Brasil. É algo muito preocupante que a gente segue acompanhando também por aqui. Laura, muito obrigado mais uma vez. A gente segue esperando às 6 horas da tarde, né? A entrevista coletiva do Mauro Vieira lá em Washington, né? Isso mesmo, Rodrigo, às 6 horas da tarde do horário de Brasília. Então, às 6 horas, durante o ICL Notícias segunda edição, a gente traz estas informações. Obrigado a Laura mais uma vez aqui ao vivo no ICL Urgente. Pessoal, essa semana o ICL está completando 5 anos. Uma série de novidades foram anunciadas para os 5 anos do ICL. Inclusive o ICL Vitalício. Se você quer continuar apoiando o nosso noticiário e essa plataforma vitoriosa que é o ICL, você pode assinar o ICL Vitalício. Aí você não precisa ficar renovando todo ano, vale para sempre. iclurgente.com.br. Você digita iclurgente.com.br, coloca o seu e-mail e chega até o ICL Vitalício e faz esta assinatura. Para dar continuidade a estas comemorações aqui, né, dos 5 anos do ICL, hoje acontece um grande debate. Você sabe que a gente tem noticiário e a gente tem diálogo também com influenciadores, com a nova geração que está aí na internet, né? Não necessariamente jornalistas, mas que fazem o debate da comunicação. Hoje à noite teremos um grande debate aqui no ICL, conduzido pelo William De Luca e pela Caroline Sardal. William De Luca, que eu já vi ali na redação, com a camisa verde, acho que do Guarani, que ele está usando. E ele vai conduzir o debate, que vai ter vários influenciadores, Lauane Schutz, Humberto Matos, Martina Giovanetti, Luísa Pereira, José Cobori, aqui nos estúdios do ICL,
para falar mais uma vez sobre a Argentina do Milei e o que isso tem a ver com o Brasil. Assista. Super debate e aí um motivo a mais para você assinar também o ICL vitalício. Obrigado, gente. Vem aí o N2, daqui a pouco eu tô por lá também. Valeu! Você assistiu à estreia do documentário original ICL Vai pra Argentina com Edu Moreira? Agora chegou a hora de ir além. No dia 16 de outubro, às 8 horas da noite, o ICL reúne 5 grandes influenciadores para discutir o fenômeno Milei, o economista libertário que virou símbolo da extrema-direita mundial. Cada um deles vai trazer um trecho do documentário e um ponto de vista diferente sobre o que está acontecendo de verdade na Argentina. A extrema-direita, obviamente, vai odiar. Mas quem busca entender o presente para transformar o futuro não vai perder por nada. É gratuito, online e ao vivo. Cine Liberta, um programa de cinema do ICL que abre as portas para um acervo com mais de 200 documentários nacionais e internacionais reconhecidos mundialmente. Toda sexta-feira, às 7 da noite, selecionamos um documentário especial para você. Histórias que emocionam, revelam e transformam a forma de como vemos o mundo. Depois da sessão, nós vamos receber convidados especiais para comentar o filme e discutir os pontos de cada obra. Cine Liberta, toda sexta às 7 da noite, em nossos canais do YouTube. E para mergulhar no catálogo completo, acesse o ICL+.